Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar um novo tema, né? Aula de número 25 de Geografia, a pecuária nas regiões brasileiras. Vamos lá, então, abrir a nossa apostila na página 22. Então, vamos lá. A pecuária nas regiões brasileiras. Leia o esquema a seguir para recordar o que você já estudou sobre a pecuária, uma atividade típica da paisagem rural. Temos dois tipos de pecuária, a extensiva e a intensiva. Vamos ver agora o que é que significa cada uma delas. A criação de animais, gente, tem como objetivo de produzir alimentos para a população, carne, leite, ovos, mel, entre outros, e fornecer matéria-prima para as indústrias, couro, lã, seda, etc. Então, vamos ver, então, o que é produção de gado extensiva. Quando a produção de gado é extensiva, a gente fala que o gado é criado solto e ele vai se alimentando do que está disponível para ele ali no pasto. Ele recebe todos os cuidados veterinários, né? Remédio, vacina e uso de técnicas simples. Depois, a gente tem a criação de gado intensiva. Geralmente, o gado é criado fechado, certo? E é tratado no local ali onde ele fica. O que ele come? Ração e pasto, que é cultivado e recebe cuidados veterinários. Já é um uso mais assim de técnicas modernas, certo? Então, agora nós vamos estudar como essa atividade econômica é praticada nas regiões brasileiras. Cada região tem um modo de se criar gado. Então, a gente vai ver agora por regiões como cada uma delas é praticada, certo? Então, vamos começar aí pela região norte. Na região norte, a maior parte da pecuária de bovinos é praticada de maneira extensiva, em grande quantidade, em propriedades, mas de pouca produtividade, pois quando se não utiliza tecnologia no tratamento dos animais, os medicamentos e as ações são especiais. Então, na região norte, pratica-se mais o quê? A criação de gado extensiva, onde o gado é criado solto, certo? Então, vamos agora para a próxima página, na página 23. Entretanto, houve um aumento expressivo do rebanho bovino. Com a derrubada de parte da floresta amazônica para ampliação de áreas de pastagens, como a fiscalização é ineficiente, muitos pecuaristas retiram a vegetação impunemente para criar animais. A região norte concentra o maior rebanho de búfalos do Brasil, com destaque para o Pará, com aproximadamente 39% dos animais do país. A maior parte do rebanho bovino brasileiro se concentra na região centro-oeste. E o estado do Mato Grosso é o maior criador brasileiro. Então, vejam bem, pessoal, o maior criador de gado brasileiro concentra-se na região lá do Mato Grosso. A região sul também se destaca na pecuária, especialmente com o rebanho suíno, o maior do país, e o ovino para a produção de carne e lã. O Paraná aparece como o maior produtor de exportador de frangos do país. A criação de caprinos, destinada à produção de carne, leite e derivados, tem o maior rebanho do país. Os maiores produtores são Bahia, Pernambuco, Piauí e Ceará. Esses, pessoal, são de caprinos, tá? A pecuária na região sudeste destaca-se pela produção de carne, leite e couro, utilizado como matéria-prima de diversos derivados.
Essa produção, aliada ao progresso técnico e tecnológico, contribui para o desenvolvimento das agroindústrias. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí, pessoal, é um rebanho de búfalo, certo? O vaqueiro está deslocando o rebanho de búfalos na ilha de Marajó, no Pará. E essa foto foi tirada no ano de 2015, certo? Então, vejam só, pessoal, cada área do nosso país, cada região, ela destina-se ao cultivo ou a criação de determinado animal ou semente, grão, depende da região, depende do clima a ser favorável a determinada produção, é aquilo ali que eles vão estar criando naquela região, tá legal? Então, vamos agora para a página 24. Aí, na página 24, a gente tem um gráfico falando sobre a pecuária brasileira. Depois, vocês vão marcar V para as afirmativas, verdadeiras, e F nas falsas. Brasil, principais rebanhos. Nós temos aí galináceos, bovinos, suínos, perus, codornas, ovinos, caprinos e outros. Então, vamos na primeira pergunta aí, ó. Os galináceos, frangos, são o maior rebanho do Brasil. Olha aí no gráfico, ele tá colorido até em cima. É verdadeiro ou é falso? De acordo com esse gráfico que tá exposto aí pra gente. Verdadeiro, né? Segundo item, o estado do Paraná é o maior produtor exportador de galináceos do país? Sim, é verdadeiro. F, falso. Essa terceira alternativa. Na região norte, destaca-se a criação de bois. O rebanho bovino é o maior do Brasil. Falso, não é verdadeiro. O rebanho suíno é o terceiro maior do Brasil e é produzido principalmente nas unidades federativas que compõem a região sul. Verdadeiro. Última alternativa. Os caprinos estão entre os principais rebanhos do Brasil e a região nordeste abriga o maior rebanho do país? Verdadeiro. Então, como é que ficou essas atividades? Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Ok? Então, vamos para a próxima página, página de número 25. Aí, na página 25, nós temos a atividade 2. Qual é o principal rebanho produzido na região brasileira onde está localizada a unidade federativa em que você mora? Nós moramos em qual região? Região sudeste. Então, a gente tem que ir lá ver na região sudeste qual é o principal rebanho produzido na nossa região, certo? Consulta lá, né? Na página 23, olha lá, a criação pecuária na região sudeste destaca-se pela produção de carne, leite e couro, que é a região onde a gente mora, ok? Aí no Você Sabia, o Censo Agropecuário investiga os estabelecimentos agropecuários e as atividades neles desenvolvidas. A periodicidade da pesquisa é quinquenal. O que significa quinquenal? É a cada 15 anos, certo? De acordo com o Censo Agropecuário de 2017, o Brasil tem 5.073.324 estabelecimentos agropecuários. 15 milhões de pessoas trabalham no campo, estabelecimentos agropecuários. O número de estabelecimentos com tratores e outras máquinas aumentou 50% em relação ao último censo de 2006. Durante esse período, 11 anos,
o campo perdeu mais de 1 milhão de trabalhadores. Atividades agropecuárias e agroindustriais. Vocês vão pegar o lápis de cor verde aí agora, lápis de cor, a cor que vocês quiserem, e vão destacar no texto os fatores que contribuem para o desenvolvimento agropecuário no Brasil. A tia vai fazer a leitura e em seguida a gente vai grifar, tá legal? A agricultura e a pecuária brasileira destacam-se no cenário nacional e mundial. Isso se deve a diversos fatores, como as características naturais do país. O solo fértil, as condições climáticas e o relevo plano, o que facilita a mecanização do campo e a criação de animais. Bom, pessoal, então vocês podem pegar o lápis de cor e destacar aí, ó, o solo fértil e as condições climáticas e o relevo plano, o que facilita a mecanização do campo e a criação de animais. Nos últimos anos, o Brasil tem desenvolvido pesquisas para melhorar a produção de grãos e de sementes e a genética do gado e tem aplicado novas técnicas e tecnologias, aumentando assim a produtividade no campo. Com isso, a agropecuária vem se tornando cada vez mais especializada. A combinação entre as atividades agropecuárias e as indústrias é chamada de agroindustrial, responsável pelo processamento ou pela industrialização dos produtos agropecuários. Esse tipo de indústria utiliza técnicas modernas e mão de obra especializada para cuidar de todo o processo produtivo, desde o plantio até a transformação da matéria-prima. Então, vejam bem, pessoal, fizeram uma junção, né? O agronegócio é a junção da tecnologia, auxiliando técnicas simples que até então eram desenvolvidas, né, bem precárias lá na roça, e hoje a gente faz uso de mecânica pesada em cima, de trator, de colhedeira, de esteira. Isso tudo vai fazer o quê? Aumentar a produtividade, né? Infelizmente gera menos emprego de mão de obra braçal, mas o que acontece? Atende à demanda da população, que cresceu muito nos últimos anos, né? Então não adianta a gente ficar ali a passo de tartaruga, né, com mão de obra manual, sendo que não vai dar conta de atender a toda a população que hoje mora no Brasil e no mundo, né? Então a gente tem que ir se adequando à situação de acordo com a realidade em que a gente se encontra. Então vamos agora, meus amores, lá para a página 26. Observem aí, pessoal, na página 26, todo o processo, né, da cana-de-açúcar, que é transformada em etanol em uma usina. A tia vai ler todas as etapas e nós vamos acompanhando aí. As agroindústrias estão distribuídas de maneira desigual entre as regiões brasileiras. Muitas estão concentradas no interior do país, principalmente onde há cultivo de cana-de-açúcar para a produção de açúcar e de etanol em usinas. Leia o infográfico a seguir para entender como a cana-de-açúcar é transformada em etanol em uma usina. Número 1. A cana-de-açúcar é a principal matéria-prima do etanol brasileiro. Ela é plantada e cortada no campo. Em seguida, é transportada em caminhões até a usina, onde são colocadas em esteiras rolantes com jatos de água para a retirada de impurezas, como a terra e a areia. Depois de lavada, a cana é cortada em pequenos pedaços para facilitar a moagem. Número 3. Na moenda, a cana é moída por rolos trituradores. Esse processo é repetido várias vezes para a obtenção do caldo, que contém o açúcar do qual se extrai o etanol. O bagaço é totalmente aproveitado. Parte dele é queimada para gerar energia.
à usina, e a sobra é vendida para outras fábricas, onde servirá de combustível para outros processos. Número 4. O caldo é peneirado e armazenado em um tanque de descanso, para que as impurezas restantes se depositem no fundo e formem um lado, a argila mole, que serve como adubo. Isso aí é transportado depois de limpo, o caldo é aquecido para ficar livre das últimas impurezas. Em seguida, é levado para grandes tanques, onde é misturado com fermento, que contém micro-organismos que liberam gás carbônico e álcool. Número 6. A etapa da fermentação dura até 12 horas e gera um produto quente chamado de vinho fermentado. O vinho fermentado é resfriado com a água corrente, circulado em volta dos tanques, na parte externa. Em seguida, o vinho fermentado é enviado aos tanques de destilação, onde é aquecido até evaporar, e depois condensado novamente à forma líquida. Nesse processo, os componentes do vinho são separados. No processo de destilação, os componentes do vinho são separados em álcool ou etanol e hidratado, vendido nos postos de combustíveis. E parte desse álcool ainda não passa por um processo de desidratação, tornando-se álcool ou etanol anidro, o qual é misturado à gasolina como aditivo. E finalizando o processo de transformação da matéria-prima, o etanol hidratado e o anidro seguem para os tanques de armazenamento, até serem retirados por caminhões-tanques com destino às distribuidoras e, na sequência, aos postos de combustíveis. Então, vejam bem, pessoal, como é que esse processo é bem longo, bem extenso dentro de uma usina e precisa, sim, de gente para estar manipulando, né, esses equipamentos, né, apesar de hoje em dia ser tudo computadorizado, mas ainda há necessidade, né, de ter pessoas ali para estar observando o processo em cada etapa que a cana-de-açúcar vai passando, tá legal? Hoje a tia fez só essa leitura, né? Na aula seguinte, a gente vai estar respondendo um questionário, né? Que a tia vai estar fazendo uma aula ao vivo com vocês. Inclusive, a tia passou até as questões ontem, para hoje a gente tá só respondendo junto, achando na apostila essas respostas, né? Nós vamos fazendo junto. E depois, a gente, como vai estar fazendo junto, não vai haver necessidade de correção, tá legal? Então, por hoje é só, né? Fiquem com Deus e até daqui a pouquinho que a tia vai estar voltando ao vivo com vocês, tá legal? Um beijo, fiquem com Deus aí e bom trabalho.